Olá pessoal, nesta aula veremos uma extensão da programação linear conhecida por programação linear multiperíodo ou dinâmica. Multiperíodo porque a semana seguinte depende de informações da semana passada, ok? Para ser multiperíodo está linkado geralmente a tempo, trimestres, meses, dias, anos, ok? Vamos para o exemplo. Programação linear multiperíodo. Uma empresa de barcos precisa determinar quantos veleiros devem ser produzidos durante cada um dos 4 trimestres. A demanda de cada um dos trimestres é: no primeiro nós temos 40 veleiros para serem entregues, no segundo 60, no terceiro 75 e no quarto trimestre 25 veleiros. A empresa quer atender a demanda prontamente. No início do primeiro trimestre, a empresa tem 10 veleiros em estoque. E no início de cada trimestre, a empresa precisa decidir quantos veleiros devem ser produzidos usando horas normais e quantos devem ser produzidos usando horas extras e em qual período deve ser estocado. Ok? Por simplicidade, assume que os veículos são fabricados durante um trimestre e podem ser usados para atender a demanda desse trimestre. Ok? Durante cada trimestre, a empresa pode produzir, olha só, até 40 veleiros, ou seja, usando horas normais, cujo custo são R$400 por veleiros. Caso a empresa precise trabalhar utilizando horas extras, o custo sobe para R$450 por veleiro ou barco. E ao final de cada trimestre, após ter ocorrido a produção e a demanda do trimestre ter sido atendida, a empresa pode optar por armazenar ou estocar, cujo custo será de R$20 por trimestre, por barco, ok pessoal? Vamos modelar uma linguagem algorítmica com maior rigor matemático. Chamarei de J os períodos, onde J pertence ao conjunto J. J' significa produção utilizando horas normais. J', produção utilizando horas extras, no período J. E J', produção para estoque. Detalhe, pessoal, por que eu não coloquei produtos? Acontece que nós temos apenas um veleiro. Se tem apenas um veleiro, nesse caso acaba sendo uma constante. Portanto, não há necessidade de colocar um índice associado a esse produto. Se fosse 2, 3 ou 4, aí sim teríamos que ter aqui também um índice I. Seria associado aos produtos, veleiro 1, 2, 3 e N. Ok? O nosso conjunto é associado aos períodos. São primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e no quarto trimestre. Quais são os parâmetros? A, J' é o custo de produção em horas normais. B, J, duas linhas, é o custo de produção utilizando horas extras. C, J, 3 linhas, é o custo de estocagem. DJ é a demanda do período J. E EJ é a capacidade que a empresa tem de produzir usando horas normais. O modelinho matemático ficaria assim, pessoal. Desculpa, ainda tem nós temos 3 variáveis de decisão. XJ, o quanto produzir no período J utilizando horas normais. Depois, YJ, 2 linhas, o quanto produzir no período J utilizando horas extras. E K, J, 3 linhas, é o quanto produzir no período J para estoque. Vamos entender essa beleza desse algoritmo aqui. A primeira parte, pessoal, é com relação ao custo de produção usando horas normais. A segunda parte é com relação à produção utilizando horas extras. E a terceira parte aqui é com relação à produção para estoque. Logicamente, nossa função visa minimizar o custo total.
Sujeito a. Faltou um sujeito a aqui, pessoal. Só um segundinho, deixa eu colocar para ficar correto. Sujeito a significa sujeito a restrições, tá ok? Perfeito. Já foi feito. O que significa essa primeira restrição? É o seguinte, ó. XJ' é com relação à produção com horas normais. Deve ser menor ou igual à capacidade. Ou seja, a empresa não consegue produzir mais do que 40 veleiros utilizando horas normais em cada trimestre. Ok? A última restrição, pessoal, é com relação ao cálculo de estoque. KJ3' é o estoque, que é igual ao que foi produzido no trimestre utilizando horas normais, mais o que foi produzido utilizando horas extras, mais o que ficou em estoque na semana J-1. Por isso que é multiperíodo, pessoal. J-1 significa semana passada, ou trimestre, ou período passado. Menos a demanda do trimestre J, para qualquer conjunto J, ok? XJ, YJ e KJ devem ser maiores ou iguais a zero. Ou iguais a zero. Vamos modelar essa beleza no GANS. Vamos lá. 7. Maria de J trimestres. Ok? Como são 4 trimestres, basta colocar T1 asterisco T4. Significa que nós temos uma série T1, T2, T3 até T4. Tá ok? Parâmetro, seu parâmetro. DJ. Demanda em cada um dos trimestres. Barras T1. Bom, pessoal, a demanda no trimestre 1 será de 40 unidades. Como tem 10 unidades em estoque, vamos reduzir, ficará 30. T2 tem uma demanda de 60. No trimestre 3 a demanda será de 75 e T4 25. Fecha barras. Próximo. ET é a capacidade de produção com horas normais. T1 40, T2 40, T3 40 e T4 40. Isso é que a empresa consegue produzir, pessoal, utilizando horas normais. É a capacidade. AT será o custo de mão de obra normal. Pegarei aqui para ficar mais rápido. O custo será de R$400 em cada período. BT, o custo de mão de obra com horas extras, que será de 450 em cada trimestre. E por fim, CT, o custo de estocagem, que será de R$20 por unidade em cada trimestre. Vamos escrever agora essas variáveis de decisão. Variable associada à função objetivo. Depois, xt, o quanto produzir utilizando horas normais. Yt, o quanto produzir utilizando horas extras. E KT, pessoal, vou trocar aqui para T, pessoal, para ficar período, tá ok? O quanto produzir para estoque. E positive variable
x, y, k. Vamos agora modelar as equações. Equations. Função associado à função, né? Objetivo. Fabricação. T. Calcula o limite de fabricação utilizando horas normais. Eu vou chamar aqui de estoque T. Calcula, aliás, modela o estoque no período T. Terminou de escrever? Ponto e vírgula. Agora vamos modelar as equações. Função, dois pontinhos, somatório de T, xt vezes AT, mais somatório de T, yt vezes bt, mais somatório de T, kt vezes ct. Próximo. Fabricação. E xt deve ser menor ou igual a et. E por fim, estoque T. Kt deve ser igual a xt, o que foi produzido em horas normais, mais o que foi produzido utilizando horas extras, mais o que ficou no estoque semana passada, menos a demanda dessa semana. Vamos colocar model, colocar aqui estocagem, barra ao solve estocagem usando LP, Linear Programming, programação linear, minimizing Z, display z.l, x.l, y.l e k.l. Bom, se tudo foi feito certinho, verificando, vai rodar. Bom, vou rodar novamente para ver qual foi o erro que foi feito, para que vocês possam perceber quais são os erros comuns que podem acontecer. Vou rodar aqui, pessoal, e deu um erro. O erro está aqui, ó. Perceba o seguinte, eu não usei a variável z. Então devemos vir aqui na função z, que é igual a e, que é igual. Só isso, pessoal. Rodando, vamos ver os resultados. Estatística. Possui 9 equações, 13 variáveis e 32 variáveis não negativas. Display,
o custo mínimo será de R$ 78.450. Produziremos 40 unidades em horas normais no trimestre 1, 40 unidades normais no trimestre 2, 40 unidades normais no trimestre 3 e 25 unidades no trimestre 4, usando horas normais. Usando horas extras, produziremos 10 unidades no trimestre 2 e 3 unidades no trimestre 3. Desculpa, 35 unidades no trimestre 3. E vamos estocar 10 unidades no trimestre 1. Esta é a política ótima, pessoal. Bom, esse foi o cálculo de estoque multiperíodo. Até a nossa próxima aula.